Glorificado seja para todo sempre, o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Muito obrigado por você estar aqui conosco mais uma vez. Estamos iniciando mais uma aula da EBD, a lição 2 do segundo trimestre, que está tratando estritamente da nação de Israel, para exemplificar o plano que Deus tem com a sua igreja amada. A lição de hoje trata de Roboão e Jeroboão, o reino dividido. Nós temos como texto base Provérbios 19, 21, que diz: muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. Nós temos no tópico 1 as principais causas da cisão. Na verdade, Salomão ele teve um reinado próspero, abençoado, feliz, cheio de paz. Teve esta capacidade de solicitar a Deus a sabedoria, coisa que ele aprendeu com o seu pai, o temor do Senhor. Ele foi o filho que mais próximo esteve do seu pai, que o Davi foi um pai relapso, descuidou da família, inclusive teve filho que ele proibiu de estar perto dele. Mas Salomão acompanhou-o dentro do palácio e conviveu com ele em momentos difíceis em que ele teve que decidir. E Salomão viu que seu pai buscava incessantemente a Deus. Ele aguardava as vigílias da noite para buscar o Senhor. Ele dizia dentro do seu coração e a todas as pessoas: o Senhor reina, Deus é o rei. Então isso foi gerando confiança em Deus no coração de Salomão e foi gerando o temor de fazer as coisas erradas e não ter a bênção de Deus. Então ele solicitou, conforme a aula passada, a sabedoria divina. E com essa sabedoria ele soube construir um reinado próspero, de paz, de bênção, como aqui tinha falado. Mas a vaidade e o orgulho do ser humano às vezes lhe abate. Mesmo os homens mais sábios, mesmo as pessoas mais confiáveis, elas às vezes vacilam. Foi o caso de Salomão. Quando ele começou a ver o seu grande poder, a sua capacidade, a sua influência, o seu prestígio, a sua condição de governar, trouxeram-lhe alguma arrogância possivelmente e vaidade no seu coração. E ele desejou ser cada vez mais conhecido e mais próspero. Ele aproveitou o embalo da confiança que tinha do povo e planejou seus jardins, seus palácios, estender o seu reino cada vez mais. Para isso precisava de mais recursos. E aí ele começou a cobrar impostos do povo. O povo não achou legal porque aumentou impostos, a carga começou a ficar pesada e o trabalho que eles estavam fazendo também se tornou mais pesado. Ele começou a chamar muitos trabalhadores para estar efetivamente ali ganhando pouco e o povo se queixou. Então ele foi tomar conselho, tomou conselho dos anciãos, as pessoas experientes do tempo, e também tomou conselho dos seus amigos mais jovens. Seus amigos mais jovens lhe disseram que ele deveria continuar sim, que esse projeto era muito bom, que esse projeto ia engrandecer o reino e que não tinha importância cobrar mais não, porque o povo tinha que pagar mesmo, estava em paz mesmo, estavam sob tutela do governo. E assim ele começou um transtorno no meio do povo de Israel. O povo começou a ficar descontente. Subtópico 2, a divisão do reino. Esse autoritarismo de Salomão trouxe o desejo de 10 das tribos de Israel, que eram 12, de contestação, de independência, de modificar. A gente não quer ser governado com tirania, com ditadura, a gente quer ser governado de forma diferente, Nós somos um povo que quer justiça, a gente quer as causas sociais em evidência, enfim, a gente quer viver numa vida tranquila. Até porque não havia necessidade desses impostos altos, não havia guerra naquele momento, havia prosperidade dentro da nação e isso começou a trazer esse descontentamento. E aí então foi levando o povo para o respeito de Salomão até que ele morre e Roboão, seu filho, assume no seu lugar. Quando Roboão assumiu, logo em seguida ele foi questionado pelo aperto que o povo estava vivendo e solicitou que ele diminuísse a carga tributária e diminuísse também a quantidade de trabalho que eles estavam tendo, horas a fio, com pouca alimentação, carga pesada.
E então Roboão, ao contrário de ouvir o povo, um homem já sem experiência, um homem sem sensibilidade, consultou com os seus jovens e aumentou a carga do trabalho deles. Vocês estão descontentes, né? Questionando o rei? Como que vão questionar o líder? Né? O meu pai estava aí, vocês obedeceram e agora estão querendo me questionar, achando que eu sou frágil. Ele aumentou mais ainda o trabalho deles e a sua carga tributária. Então, com isso, Jeroboão, que já estava prometido que assumiu a rebelião, né? E tomou assim um reinado do norte, onde estavam 12 tribos, e ficou ali, aliás, estavam 10 tribos, e ficou reinando sobre as 10 tribos. No tópico 2, os erros de Roboão. E aí nós temos a repetição, né, dos erros de Roboão. O autor da lição, assim, ele bate muito em cima do assunto de que Salomão e Roboão ouviram os jovens e não os anciãos. Na verdade, o conselho não tem idade. Ele ficou batendo aqui, se vocês lerem, né, de que ouviu os jovens, não ouviu os anciãos, e por isso que as coisas andaram erradas. Na verdade, não é por isso que andaram errado. Naquela ocasião, porque há jovens excelentes conselheiros, há jovens que têm sabedoria para ensinar e para aconselhar, porque Salomão iniciou jovem e com sabedoria o seu reinado. Há muitas pessoas com capacidade de orientar as pessoas que a idade deles são bem tenras, são bem jovens. E há muitos anciãos que às vezes são péssimos conselheiros, pessoas que nunca viveram bem na vida e que não sabem, não têm uma palavra equilibrada para orientar. Mas nessa ocasião aqui, os anciãos estavam com a razão. A experiência ajuda, a idade ajuda e a razão estava com eles também. O que eles sugeriram, né, para o Roboão? Que Roboão entendesse o povo, atendesse eles, para que houvesse paz. As coisas andariam mais devagar um pouco, o reino cresceria com um tempo mais avançado, mas pelo menos estaria tudo bem entre eles, né? Subtópico 2, os maus conselhos dos amigos de Salomão. E subtópico 3, o cuidado com os conselhos. Devido Roboão ouvir o mau conselho, o reino foi à ruína. Estou unificando aqui o subtópico 2, os maus conselhos, e o subtópico 3, o cuidado com os conselhos. Porque, na verdade, esta é a questão, né? Que tipo de conselho nós damos e que tipo de conselho nós recebemos. Há pessoas que dizem assim, eu ouço todo mundo e não sou influenciado. Quer dizer, a gente sempre tem aquela ideia assim, eu vou ouvir todos os lados, mas não se preocupe que eu não vou me deixar influenciar. Amigo, professor e professora, esse é um ponto que é importante bater na lição deste domingo. Nós somos sempre influenciados e estamos sempre influenciando. A vida é assim, né? Seja na moda, seja no conhecimento das coisas, seja nas liturgias da igreja, no mundo, na política. Vocês podem ver o mundo, pessoas que são maduras, pessoas que são aptas a votar. Elas votam uma vez em um, outra vez em outro, é por isso que tem alternância. No Rio Grande do Sul, por exemplo, nosso estado, nunca houve um governador que se reelegeu. Por quê? Porque as pessoas mudam. E não são crianças, não são pessoas sem experiência. São pessoas que, conforme as coisas vão indo, elas vão sendo influenciadas pelos seus interesses, pelas ideias das pessoas. Por que você usa a calça que está usando hoje? Por que você usa o casaco que usa hoje, a camisa que usa hoje, o seu penteado, né? É por influência, naturalmente que é. Você está seguindo um estilo de influência de alguma pessoa. Mas eu não ando como a maioria. Não, você está, quem sabe, se orientando pela ideia de uma minoria que você achou legal. É assim que funciona a vida. Para cuidar dos filhos, para tudo mais. Por exemplo, a criação dos filhos, há alguns anos passados, era de um jeito. Hoje, as pessoas repensam na forma que vão tratar com os filhos, porque existem leis, existe influência de pensamento, de coisas. A homossexualidade, as pessoas achavam uma coisa há pouco tempo atrás, hoje acham outra. Então, as influências, elas são fortes na vida. E quando nós vamos receber conselhos, nós temos que cuidar muito para verificar se esses conselhos têm base na Bíblia. Se esses conselhos
eles vão realmente glorificar o nome do Senhor nosso Deus, ou se eles estão alimentando o nosso ego. Há muitos líderes dentro das igrejas, há muitos pastores, há muitos presbíteros, evangelistas, encarregados de congregação, há muitos chefes de nação, há muitos pais de família que aceitam o conselho de um grupo porque aquele conselho não é que é o melhor, é que o mais lhe interessa. E vão fazer isso. Quando Roboão, quando Salomão aceitaram o conselho dos jovens, eles não estavam aceitando o conselho que agradava a Deus, o conselho que trazia paz para a nação. Era o conselho que lhes interessava. Com o poder que eles tinham, eles sabiam que o que lhes interessava e eles impusessem, o povo teria obrigação de obedecer. Nós temos que cuidar muito isso. O que é que nós estamos ouvindo? Porque a gente tem aquela ideia assim, né, para expor para todo mundo, olha, eu ouvi o ministério da igreja, eu ouvi os companheiros da congregação e eles foram uníssonos em me dizer isso, então vamos fazer assim. Porque às vezes não é o que glorifica a Deus e o que é bem para todos, mas é o que nos interessa. E não faltam pessoas para nos aconselhar daquilo que nós gostamos, porque também a eles vão ter alguma vantagem, ou esperam pelo menos alguma vantagem em cima disso. E que tipo de conselho nós também vamos dar? Os conselhos devem ter orientação bíblica, ter o Espírito de Deus sobre nós. No subtópico 2, aliás, no tópico 3, o reinado e a idolatria de Jeroboão. Então, Jeroboão assumiu as 10 tribos do norte e ficaram 2 do sul ali, que foram Benjamim, né, e Judá, que ficaram ali no sul. Por quê? Porque eles estavam sendo beneficiados. É assim que funciona a vida. Infelizmente, não são muitos aqueles que têm aquela vida centrada de fato no que é a vontade de Deus. É por isso que a Bíblia destaca os profetas, a Bíblia destaca os pregadores, a Bíblia destaca os homens, as mulheres que foram leais e fiéis a Deus. Há mostras ali de muita fraqueza na Bíblia, mostra a realidade do ser humano, mas mostra que é possível ser fiel a Deus em detrimento pessoal, próprio mesmo, como foi o caso de Jeremias, aquele profeta que cada vez que profetizava ia para a prisão, cada vez que profetizava ia para dentro de um lamaçal, e tantos outros, né, como o próprio Paulo, que ele disse, olha, acabei meu ministério, não sou mais pregador a partir de agora, né, concluí minha carreira, porque eu sei que o meu tempo chegou, vão me matar, mas não tem problema não. Né? Cumpri a minha missão, fui leal e fiel a Deus e desde agora me aguarda a coroa que o Senhor reserva a todos os seus fiéis. Então, o Jeroboão, ele assumiu, no subtópico 1 aqui, a rebeldia de Jeroboão, assumiu o reinado das 10 tribos. Né? E o profeta Aías já havia anunciado isso. Já havia um tempo que havia dito, né, que ele iria assumir. Então, o Deus já havia mostrado para eles o que iria acontecer. E por causa disso, o Salomão, sabendo, né, do projeto de Deus, aliás, do projeto não, da revelação de Deus, tentou matar Jeroboão, mas sem sucesso, porque ele contra Deus não tem vantagem nenhuma, as coisas de Deus vão acontecer. Subtópico 2, Jeroboão, o primeiro rei do norte. Então, ele, como um rei lá do norte, ele teve uma preocupação muito séria, muito grande. Porque lá nas terras de Judá e de Benjamim estava erigido o templo de adoração a Deus que havia sido construído por Salomão. E ele pensou com ele que o povo talvez quisesse pelo menos peregrinar e voltar a adorar lá no templo. Pensando assim, ele tentou segurar o povo lá na região norte para que eles não tivessem saudade de lá, do templo de Deus. E erigiu 2 altares, os altares com bezerro de ouro, para que o povo adorasse ali onde estava. Isso, naturalmente, foi contrário ao coração de Deus. Isso foi contrário ao plano de Deus. Estava desviando o povo aos poucos dos princípios bíblicos, dos princípios que Deus havia estabelecido.
E ele, com essa atitude de idolatria, né, resultou o castigo divino sobre ele, Jeroboão, e sobre sua família. Peitar a Deus, né, intentar contra Deus. Uma coisa é você ter a fraqueza, uma coisa é você ter tentações, outra coisa é você afrontar voluntariamente a Deus. Nós precisamos também, professor e professora, deixar bem claro esse assunto, que aqui eu tenho pouco tempo, mas você pode discorrer com mais tempo, com exercícios, inclusive, na lição do próximo domingo. E o subtópico 3, encerrando, a consequência da idolatria. Então, Deus não admite esse engano. Somente Ele é Deus. E esse desvio de entendimento que traz idolatria ao coração humano foi um dos principais motivos da maldição que recaiu sobre o povo de Israel, e a separação entre o povo e Deus. A influência de um líder é muito grande e muitas pessoas, elas simplesmente seguem o líder, né? Nos campeonatos para dizer, segue o líder. As pessoas simplesmente seguem, às vezes descontentes, mas vão fazendo o que o líder quer até que se acostumam com a ideia dele. Na verdade aqui, o líder representava o que estava no coração do povo, porque o povo também se desviou. E aí veio a maldição e o castigo sobre o povo. A grande verdade é que nós devemos temer a Deus, amar a Deus, usar a sabedoria da palavra do Senhor nosso Deus, para que a bênção do Senhor esteja sobre as nossas vidas, não para afrontar a Deus, não para controlar, não para dominar, fazer o que queremos, do jeito que queremos, da forma que queremos, tem que ser como queremos. Não importa os caminhos que nós chegamos lá. Não. A sabedoria que vem de Deus, a graça e o temor a Deus deve estar no nosso coração permanentemente, para que não haja divisão, não entre Roboão e Jeroboão, mas não haja divisão entre nós e Deus, porque o pecado é o grande motivo que nos separa de Deus. Vamos orar. Pai Santo, te agradecemos por essa lição tão especial e preciosa. Acredito que os professores, que os alunos estarão estudando este domingo com muito mais ênfase, mais capacidade e condição de elevar o nível desta lição, para que a igreja seja edificada, o temor do Senhor esteja nos corações, para evitar as divisões, para evitar os problemas e para que o teu nome seja exaltado e glorificado nas nossas vidas, que venha a haver mudanças, transformações reais nos nossos critérios, nas nossas ações e pensamentos, em nome de Jesus. Amiga, muito obrigado por você ter estado conosco nesta lição e te convido para estar na próxima semana também conosco. Eu peço que você escreva, nós queremos saber como é que você está recebendo a lição aí na sua casa. Então escreva aqui ebdsãoleo@gmail.com. E também, você que ainda não se inscreveu, se inscreva no canal EBD São Léo. EBD São Léo, pelo YouTube, e você vai estar sendo um daqueles que vai estar ajudando a divulgar este canal. Maior número de inscritos, mais pessoas vão acessar. Também, que você quiser colocar nas suas redes, será uma alegria saber que você está colocando lá no seu Instagram, no seu WhatsApp, no seu Facebook, na sua rede social e convidando outras pessoas, né? Compartilhando e convidando outras pessoas a acessarem o canal, se inscreverem, acionar o sininho e estar conosco a cada semana. Muito obrigado, que Deus abençoe a sua vida.